Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que esteja assistindo esta videoaula. Hoje, então, conforme prometido, vamos resolver aqueles exercícios, aqueles 5 exercícios que nós deixamos para os senhores, ok? Vamos tentar ser o mais sucinto possível, tá certo? Para tudo sair direitinho, etc. Então, vamos lá. O primeiro exercício diz assim: que massa de vapor a 100 graus deve ser misturada com 150 gramas de gelo no ponto de fusão em um recipiente isolado termicamente para produzir água a 50 graus. Então a pergunta é: qual a massa de vapor que está a 100 graus, ou seja, já no ponto de ebulição, né? Que deve ser misturada com uma quantidade de gelo, 150 gramas, que já está no ponto de fusão, ou seja, a 0 graus Celsius, em um recipiente isolado termicamente que vai produzir água a 50 graus. Bom, então, qual é a primeira coisa aqui? O primeiro fato importante, né, nessa questão... Opa! Onde é que está? Ah, está aqui. Deixa eu só ver se isso aqui vai funcionar. Nessa questão 1, o computador está um pouquinho lento, mas acho que ele vai, daqui a pouquinho vai inicializar totalmente. Então, está isolado termicamente. Isso significa que o calor só vai ser trocado entre o vapor, vou colocar aqui o recipiente, que está o recipiente, né? Ele está isolado do meio externo. Pronto, tem gelo aqui. A 0 graus e tem vapor a 100 graus. Ok? Como ele está isolado do meio, significa que o calor vai fluir apenas entre essas substâncias que estão dentro, essas matérias, né, que estão dentro do recipiente. Certo? E mais ainda, ela vai fluir, como nós vimos, o calor ele flui da maior temperatura para a menor temperatura. Ok? Então a primeira consideração que a gente tem que fazer é que o calor, vamos chamar de calor 1, do vapor, né, vai ser igual a menos o calor do gelo. Ou seja, a soma dos calores vai ser igual a 0. Agora, quem é o calor do vapor? O vapor está a 100 graus. Vocês concordam? Então eu tenho uma massa de vapor a 100 graus, que eu quero descobrir, que eu não sei quem é. Porém, como ele está a 100 graus e ele vai perder calor, significa que necessariamente essa massa de vapor, vamos chamar de MV, vai perder essa quantidade de calor para se transformar em água, certo? E vai perder mais uma quantidade de calor
depois que se transforma em água, como nós temos como resultado final é água a 50 graus, significa que todo vapor se transformou em água e todo gelo se transformou em água, certo? Então, toda massa de vapor vai precisar perder esse calor dado por essa expressão aqui, como vimos em calor latente, para se transformar, mas só nisso aqui ele vai se transformar em água a 100 graus. Depois, ele ainda vai ter que pronto. Aqui o calor, aqui pode ser o calor da água, né? Calor, capacidade térmica não, calor específico da água. Depois, essa massa de vapor que se transformou em água por esse processo vai baixar sua temperatura, né, de 100 graus até 50. Ok? E esse calor que ele vai perder vai ser igual ao calor que o gelo vai ganhar. Então, nós temos uma massa de gelo. Vou colocar mg aqui. Aqui vamos chamar LV. Aqui é LG, não, calor de fusão. Então, a massa de gelo vai se transformar em água. E depois, da mesma forma, essa massa de gelo vai se aquecer de 0 graus até 50 graus. Tá ok? Então essa é a expressão que nós temos. Agora, tudo que eu preciso fazer, basicamente, é isolar MV, né, nessa expressão aqui. Então, para deixar a expressão mais, vamos dizer assim, mais degustável, então a gente pode fazer MV vezes LV mais CH2O delta T. Aqui vamos chamar de delta T', né? Porque esse delta T é diferente desse. É igual a menos, passando para o outro lado, Mg. Então, passando isso para o outro lado, façam depois as contas por si só, vocês vão perceber que eu vou ter essa expressão aqui, ó. H2O delta T'. Portanto, finalmente, a massa de vapor que eu preciso, ela necessariamente vai ter que ser dada por essa expressão aqui. Massa de gelo vezes calor latente mais calor específico delta T', onde esse delta T', então, delta T vai ser como é que é? De 100, né? Temperatura final 100, 50 menos 100, então delta T vai ser menos 50 e delta T' vai ser de 0 ao final 50, então 50 menos 0, 50 graus Celsius. Dividido por LV mais dividido por delta T. Só uma, como é que eu vou dizer? Uma observação, esse LV aqui, esqueci de mencionar, ele é o calor absoluto, né? Então, calor de
LV vai ser de vaporização, né? Calor de vaporização. Ele é o calor absoluto, certo? No caso do calor específico, a variação da temperatura já te diz diretamente se esse calor vai ser maior ou menor do que zero. Se o ΔT for positivo, como nesse caso aqui do ΔT', então o ΔT o calor vai dar maior do que zero. Por outro lado, né, se eu estiver baixando a temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial, logo eu tenho um ΔT menor do que zero. Ok, até aí tudo nada de novo, né? Tudo certo. Porém, quando você fala sobre calor latente, não há variação de temperatura. Então o sinal você tem que colocar na marra. Certo? O sinal do calor você tem que colocar na marra. Por exemplo, se o vapor ele está... se a água está a 100 graus, você tem água aqui a 100 graus, e ela começa a evaporar, então ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então o calor está fluindo para cá. Então esse calor é positivo ou negativo? Para que ela passe do estado líquido para o gasoso, o vapor de água, a água, ela tem que receber calor. Então é um calor positivo, certo? Agora, por outro lado, nesse processo aqui, eu tenho vapor de água que vai se transformar em líquido. Ela está nesse estado aqui de vapor e vai se transformar para líquido. Portanto, ela está perdendo calor. Logo, nesse caso, o calor latente é negativo. Ok? Então, como não aparece nada que me remeta a um sinal aqui, eu posso colocar na marra esse sinal. Então, eu boto menos aqui. Se você parar para pensar bem, você nota uma última observação. A massa tem que ser sempre positiva, certo? Massa é sempre positivo. Salvo o caso das antimatérias, mas isso não é assunto para nós agora. Nós, por enquanto, só estudamos matéria. Se a massa é sempre positiva, você tem um sinal de menos aqui. Isso é positivo, isso é positivo e isso é positivo. Logo, o denominador aqui tem que ser negativo, para que quando eu divida por esse numerador negativo, fique negativo dividido por negativo, positivo, e dê uma massa positiva. Tá certo? Então sempre busque raciocinar dessa forma. Ok? Bom, então agora vamos substituir os valores. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Já tinha aberto um quadro aqui. Vamos lá. Uma borracha aqui. Opa. Uma borracha aqui. Então, eu anotei aqui o que nós vamos precisar. O problema nos dá, o exercício nos dá a massa de gelo. Se não me engano, 150 gramas, né? Deixa eu conferir aqui. 150 gramas. Outros que vocês podem encontrar, os outros dados, né, como calor específico da água, vocês podem encontrar nos slides anteriores. Para ficar nas unidades mais próximas do que estamos trabalhando, vamos usar esse sistema de unidades aqui, sistema internacional.
No sistema internacional, o calor específico é 4.187 joules por quilo vezes Kelvin. Certo? Opa. Deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus. Joule por quilos vezes Kelvin. Calor latente. Vamos aqui. Calor latente de vaporização. R$ 2.256 kJ por quilo. E o de fusão, R$ 333 kJ por quilo. Ok? Aqui eu coloquei de gás, né? De gelo e de vapor. Então aqui no fundo é LV, tá certo? E aqui no LG é LF de fusão. Tá? Vou botar assim, que é igual a LG. Chamei de calor do gelo, mas enfim. Pronto. Agora basta substituir esses valores e prestar atenção nas unidades. Tá legal? Eu acho que para não ficar a aula muito extensa, acho que vou deixar isso para vocês. Prestem só atenção nas unidades, tá? Porque, por exemplo, aqui no calor específico é joule por quilo K. E aqui o calor latente está em quilojoules. Então vocês podem colocar, por exemplo, aqui como 4,18 ou 4,19. Pronto. Então deixa eu apagar aqui. Pronto. Para simplificar a vida de vocês. Vai ficar 4,187 kJ por quilograma vezes Kelvin. Calor específico. Esse J tá difícil de sair. Mas é isso, tá? Substituam aqui, vocês vão encontrar a massa de vapor necessária para que no final desse processo eu tenha, nesse mesmo recipiente, fechado, isolado do meio ambiente, eu tenha água a 50 graus Celsius. Ok? Vamos para a próxima. Bom, então a próxima diz assim: o calor específico de uma substância varia com a temperatura de acordo com a equação C igual a 0,20 mais 0,14T mais 0,023T ao quadrado, com T em graus Celsius e C em caloria por grama K. Certo? Determine a energia necessária para aumentar a temperatura de 2 gramas dessa substância de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius. Certo? Então, vamos lá. Vou limpar a tela aqui. Vamos para a questão 2. Então, basicamente, você tem que calcular o calor.
Qual é o grande aprendizado aqui? O resto é tudo conta, mas o grande aprendizado, o grande ensinamento dessa questão é vocês perceberem a seguinte coisa. Vocês aprenderam desde a tieteteca que o calor sensível, né, o que a gente chama de calor sensível, aquele calor responsável pela mudança de temperatura de um corpo, é dado por essa expressão, né? Massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Essa é a equação que vocês usam, que vocês aprenderam, ok? Só que essa expressão, ela tem uma restrição. Para que ela valha, é necessário que o calor específico seja constante. Tá certo? O calor específico seja constante. Aí ela vale. Mas no caso geral, nós observamos que o calor específico ele depende da temperatura. O calor específico ele depende da temperatura. No geral, depende da temperatura. Dessa forma, essa expressão não é mais válida e você tem que ir para uma mais precisa. A expressão precisa é exatamente a que nós vamos usar. Integral de M C de T dt de uma temperatura Ti a uma temperatura Tf. Essa, então, é a expressão mais precisa, que leva em consideração a variação do calor específico com a temperatura. Ok? Então, pelo enunciado, o que nós temos? Uma massa. Massa é constante, né? Então ela sai da integral. Que nós temos de calor específico? 0,20 mais 0,14 T. Então fica assim. 0,20 mais 0,14 T mais 0,023, eu acho, T ao quadrado. dt, né? E essa integral vai do t inicial ao t final. Correto? Temos então Q igual a M integral de 5. Aí aqui a gente já pode colocar a massa aqui em gramas, né? De 5 a 15 graus Celsius. Como é que fica essa integral? Não, vamos apagar isso aqui. Então temos vezes, aí aqui eu já faço a integral, né? 0,20 20t mais 0,14 t ao quadrado mais 0,023 t ao cubo, aqui é t ao quadrado sobre 2, aqui é t ao cubo sobre 3, certo? Tudo isso calculado de 5 a 15 graus Celsius.
E aí você vai ter o calor em calorias, ok? Fazendo as contas, deve dar aproximadamente 82 calorias. Ok, senhores? No próximo vídeo, então, o restante das resoluções. Um abraço e até a próxima.